Além da contagem reduzida de plaquetas e do sangramento, pode ocorrer uma série de outras manifestações por causa desse tipo específico de púrpura. Estamos falando das microangiopatias trombóticas, que são patologias bastante intrigantes, e é exatamente sobre esse tema que nós vamos abordar agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Gedson Cruz, sou médico hematologista do canal Hemato na Web. Vamos voltar aqui cerca de 10 minutos abordando um tema importante e relevante da medicina e da hematologia. O tema de hoje nós vamos voltar ao conteúdo das púrpuras, só que dessa vez para abordar um grupo de patologias que vai além da simples manifestação por causa da contagem de plaquetas reduzidas, que são as chamadas microangiopatias trombóticas. As microangiopatias trombóticas, como o próprio nome já diz, são doenças caracterizadas pela presença de trombos na pequena circulação, para ser exato, na microcirculação, a nível da circulação de capilar. A presença de sinais de hemólise, exemplo de LDH aumentado, reticulócito aumentado, a presença de bilirrubinas, principalmente as custas de indireta também elevada, num contexto de redução da aptoglobina, fala a favor da doença hemolítica, que não é autoimune. Por quê? Porque não vai ter um cumbis direto positivo. Muito parecida com a PTT, existe uma outra microangiopatia trombótica que acomete mais crianças, mas também pode acometer o adulto, e ela é muito parecida do ponto de vista de apresentação clínica na lâmina, na morfologia. Estamos falando da síndrome hemolítica urêmica. Do ponto de vista da morfologia, é muito parecido. Ocorre a fragmentação do eritrócito, ou seja, do glóbulo vermelho. Ocorre a presença da anemia hemolítica microangiopática, do mesmo jeito que na PTT. Porém, enquanto na PTT destaca-se o sintoma neurológico como muitas vezes o determinante que vai direcionar o profissional a suspeitar que aquele paciente pode estar diante daquele problema. No caso da síndrome hemolítica urêmica, como o próprio nome já diz, urêmica, o paciente possui destacadamente alteração da função renal. A síndrome hemolítica urêmica, ela é muitas vezes oriunda de um quadro pós-infeccioso, em que em um determinado momento o paciente apresentou um quadro diarreico, por exemplo, por determinada bactéria, e essa bactéria é produtora de determinada toxina. E essa toxina, ou seja, uma bactéria então enterotoxinogênica, leva a o que nós chamamos de síndrome hemolítica urêmica. Por outro lado, isso nem sempre é bastante claro, ou seja, não há uma evidência clara de contaminação prévia, ou seja, uma infecção anterior bacteriana. Aí a gente está diante de uma situação chamada síndrome hemolítica urêmica atípica, também chamada de Churra. Nesses casos, mais especificamente, ocorre uma alteração do complemento. O sistema complemento é um sistema do nosso sangue responsável pelo contato inicial com determinados agentes, principalmente agentes bacterianos, levando, ou seja, facilitando a resposta imune. Ele, por sua vez, na Chua, ele está ativado de forma descontrolada, e aí faz com que o paciente evolua com essa patologia. Claro que o tratamento é distinto, apesar de que a gente pode lançar mão da plasmaférese também, mas o tratamento aí baseia-se principalmente na terapia de suporte, que é a terapia dialítica, se for necessário, e a terapia, no caso da Chua, também deve passar por você inibir essa atividade anormal do complemento. E hoje é possível realizar essa inibição com também um monoclonal chamado eculizumab. O que é a plasmaférese? A plasmaférese é um procedimento especial de hematologia, melhor, da hemoterapia, em que, por meio de um acesso venoso, eu retiro o plasma de um paciente ou de um doador, que é para um fim específico, e devolvo o sangue. No caso da plasmaférese terapêutica, que é o objetivo
esse plasma é devolvido com plasma oriundo de doadores normais. Então, eu devolvo o plasma normal, retirando então o plasma doente. A plasmaférese, assim como outros procedimentos especiais de hemoterapia, pode ser um tema aqui no canal. Basta você comentar aí se você queria saber mais sobre a férese e outros procedimentos especiais de hemoterapia. E aí, quem sabe esse tema sugerido por você não vira também tema do canal aqui. Uma outra patologia do grupo das microangiopatias trombóticas é a coagulação intravascular disseminada. A coagulação intravascular disseminada é também um tipo de microangiopatia trombótica, porém o mecanismo fisiopatológico, ou seja, o mecanismo de origem da doença é um pouco distinto. Ela não envolve diretamente a alteração do Villebrandt, ela não envolve diretamente a alteração do complemento, mas ela envolve a ativação anormal da coagulação de forma disseminada no interior do próprio vaso, fazendo com que ocorra o depósito anormal de coágulos nessa circulação e aí, consequentemente, a formação desses coágulos ocorre a alteração do fluxo da mesma forma e a formação também de fragmentos da hemácia que nós chamamos de esquizócitos. A coagulação intravascular disseminada ela é muito descrita em quadros infecciosos, principalmente nos quadros sépticos, ou seja, nos quadros de infecção generalizada, mas não é exclusiva a isso. Pode ocorrer coagulação intravascular disseminada em situações não infecciosas, como é o caso, por exemplo, dos acidentes ofídicos, ou seja, a pessoa recebe a picada de cobra e isso leva à ativação disseminada da coagulação. Pessoas que têm a transfusão sanguínea errada, ou seja, uma pessoa de grupo sanguíneo A recebe o grupo sanguíneo B, isso pode levar a um quadro bastante grave de reação hemolítica aguda e, em consequência disso, coagulação intravascular disseminada, inclusive pode ocasionar a morte da pessoa. Isso já mostra para você a gravidade desse quadro, da coagulação intravascular disseminada. E aí já sugere também que, para o tratamento adequado, tem que se reconhecer o motivo que levou a essa coagulação intravascular disseminada e, a partir daí, instituir o tratamento. Ou seja, se for infecção, usar um antibiótico, geralmente antibiótico de amplo espectro, correção do quadro séptico, suporte crítico. Se for reação transfusional, tem que tratar a reação de forma agressiva, a fim de que possa minimizar os efeitos da gravidade do quadro. Então, você deve corrigir o transtorno que levou à ativação anormal da coagulação. Existem outros tipos de microangiopatias trombóticas. Se você acha interessante que eu comente outros grupos de microangiopatias trombóticas, comente aí. A síndrome HELP é outro tipo de microangiopatia trombótica que complica muitas vezes o quadro de gravidez em que ocorre uma doença hipertensiva. A própria hipertensão arterial de forma descontrolada, num quadro que a gente chama de hipertensão arterial maligna, pode levar a microangiopatia trombótica. A doença veno-oclusiva hepática, ou também chamada doença hepática pós-sinusoidal, doença oclusiva pós-sinusoidal, é um tipo também de microangiopatia trombótica, porém são menos comuns, menos descritas. Enfim, são doenças menos comuns. As mais comuns que a gente costuma ver na prática clínica, eu me referi aqui nesse vídeo e espero que, se você gostou, se você achou interessante e relevante, e aí você conhecia esse grupo de doenças das chamadas microangiopatias trombóticas, é importante também deixar o recado que, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, pois assim o YouTube vai verificar e notar que esse vídeo é importante e relevante, passando para outras pessoas também. Não deixe também de comentar se você achou interessante qualquer conteúdo do vídeo, alguma sugestão. A gente está aqui sempre para escutar. Esses comentários são muito importantes para nós também. Se você é novato por aqui, considere se inscrever. Nós somos um canal que abordamos temas relacionados à hematologia e à medicina em geral, e pode ser bastante interessante para você esse conteúdo também. E você será notificado se você marcar o sino das notificações. Era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e fiquem todos bem.